quinta-feira, 5 de novembro. O Cidade Alerta Londrina começa falando de um drama enfrentado por gente de Londrina inteira. E por que não dizer também de várias outras cidades da nossa região. O que é Mocó? Muita gente não conhece, ou pelo menos não conhece por este nome. O que você está vendo aí é um mocó. Mocó é um espaço que fica abandonado. É uma casa? É um barracão comercial? É um espaço que deveria estar sendo habitado, mas que é deixado de lado pelo dono e acaba se transformando em depósito de lixo, em espaço para que criminosos, usuários de drogas e moradores de rua possam estar praticamente 24 horas por dia. O que você está vendo aí são imagens de alguns mocós em Londrina. São imagens de prédios, de pontos por toda a cidade. Alguns extremamente bem localizados, que se transformaram, gente, na habitação que traz transtornos, que traz dor de cabeça para todo mundo que mora no entorno. 6 e 1. Vem comigo aqui. Você gostaria de morar ao lado de um mocó? Bairros tradicionais de Londrina, hoje, veem as suas construções desvalorizadas, porque ao lado deles existe isso aqui, ó. E eu não estou falando de um barraco humilde de madeira onde mora uma família trabalhadora. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de um espaço onde usuários de drogas e onde criminosos se aproveitam para lesar o cidadão de bem, porque eles estão só na espreita. No momento de atacar, para sustentar o vício da droga, a prática de crimes é recorrente. Eu não vou ignorar aqui que nessa crise, que nessa pandemia, essa realidade aqui, ó, se transformou mais do que necessária para muita gente. Eu não vou ignorar aqui que a crise que a gente está vivendo, enche a tela, fez com que muita gente tivesse que abandonar a casa que era alugada, fez com que muita gente tivesse que se virar assim, debaixo de uma ponte, num prédio abandonado. Só que aí, gente, esse problema vira um problema de todos nós, vira um problema de saúde pública. Uma situação como essa se transforma em um desafio para qualquer governo. Eu não estou falando especialmente de prefeitura, nem de governo do estado, nem de governo federal. Eu estou falando de todos eles juntos. Como resolver a situação de tanta gente que hoje precisa improvisar uma moradia? Porque a verdade é essa. Quem era pobre nessa pandemia, em muitos casos, está na miséria. Quem já vivia com dificuldade lá atrás, desde março, viu as oportunidades de trabalho minguarem, viu a renda minguar e se viu obrigado a viver nessa realidade. Então o problema é de segurança pública? É. O problema é de saúde pública? É. Pelos transtornos provocados, pelas doenças que esse monte de lixo pode transmitir e pela maldita droga, né? Que infelizmente é o combustível para que todas essas pessoas permaneçam ali e permaneçam atacando quem passa no entorno. Repito, não estou dizendo que todo mundo que mora no Mocó é bandido, não. Mas que tem muita gente que se aproveita dessa condição para roubar, para furtar, para traficar. Isso não dá para negar. São 6 e 4 e hoje, nesta quinta-feira, o nosso Cidade Alerta Londrina vai fazer um raio-x desta situação aqui na cidade. O repórter Pedro Marconi e o repórter cinematográfico Eliando Piva percorreram mocós, entraram nestes mocós, conversaram com a vizinhança, mas conversaram também com estes moradores. Gente que está, né, Pedro, obrigada a suportar esta situação porque não tem uma outra alternativa de vida. Pedro, você esteve lá, você sentiu algo que a TV não vai conseguir transmitir agora, o cheiro de um local como esse. Você presenciou todas as dificuldades de um local onde quando está quente, é muito quente. Quando esfria, fica muito frio. Ninguém mora num lugar desses porque quer, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Juliano. É um problema muito complexo.
Talvez a pessoa que vê fala assim, está na rua porque quer e não sai porque não quer. Só que é muito complexo porque é questões psicológicas, de saúde e o vício que acaba mantendo essa pessoa na rua. Ou seja, é um problema que tem que ser encarado pelas autoridades e também pela sociedade. Eu e o Eliandro estivemos então nessa reportagem especial percorrendo o Mocós e falamos com os moradores de rua justamente para ser uma reportagem que ouvisse todos os lados. O morador de uma residência fixa que reclama, mas também o morador de rua mostrando a sua realidade. Percepções, então, já que você questionou, que eu tive, tenho certeza que o Eliandro também, além do mau cheiro que é muito forte, muito presente, a sujeira. A reportagem, um dos locais que nós entramos é esse que está aqui ao fundo, na Avenida Santos Dumont, no final da Rua Goiás. Os fundos desse prédio abandonado aqui, dessa edificação, é muita sujeira e as pessoas vão ver nas imagens e vão se assustar, tenho certeza, assim como eu me assustei. E a movimentação aqui é intensa de moradores de rua e de pessoas também que você vê que tem vícios. Eles saem ali do viaduto que passa aqui da Santos Dumont, que passa sobre a 10 de dezembro, o movimento é intenso neste Mocó, que fica aqui. Eu até encontrei agora há pouco uma professora minha do ensino médio, ela mora aqui na região e estava me relatando a dificuldade que os moradores têm. Ela falou que vive aqui na região há aproximadamente 10 anos e se soubesse na época que um dia chegaria essa situação, ela não teria comprado apartamento, porque está muito difícil, também pela segurança. Ela, assim como outros moradores, também me disseram, tanto na reportagem quanto agora, que passaram aqui para comentar, que quando vão atravessar aqui na Santos Dumont, nesse ponto que nós estamos, tem que desviar do lado da rua, porque é ameaçado. As pessoas pedem dinheiro e se não dá é ameaçado de ser assaltado. Então essa é a realidade desse ponto, mas que se multiplica em outros locais da cidade. Então nós temos essa reportagem especial mostrando todos os lados de um drama que vivenciamos em Londrina. É isso que a gente acompanha a partir de agora. No imóvel abandonado, no começo da Avenida Santos Dumont, um problema social, mas que também se tornou uma questão de segurança e saúde pública. Quem vive no entorno diz que o local se transformou em abrigo para moradores de rua, mas que traficantes têm se aproveitado da situação para vender drogas na construção. Essa construção abandonada aqui, ela tem 3 tipos de problema, né? Tem um problema social, que tem muitos moradores de rua aqui abandonados, que estão dormindo aqui dentro, né? E perambulando pela rua. Tem o problema de segurança pública, que também está tendo tráfico de drogas, influenciado aí por esses vários moradores de rua. Os traficantes têm migrado para cá para poder vender droga para esse povo aí. E tem um problema de saúde pública, que se você filmar em volta aqui no entorno, você vai ver que tem muito lixo acumulado, também gerado pelos moradores de ruas que têm se abrigado aqui nesse local. Recentemente, um rapaz foi preso neste local com uma bicicleta que havia sido furtada na Rua Uruguai, que fica bem perto do Mocó. Os moradores da região vêm sofrendo muito, com furto, com roubos, com medo. A população não sai mais de casa, não tem como trazer às vezes o cachorro para passear aqui embaixo. Que segurança você tem de deixar um filho seu sair e ir no mercado sozinho, ou uma mãe, ou a sua esposa, sabendo que tem aqui traficantes, que tem moradores de rua, pessoas com problema na justiça, procurados pela justiça, bem ao lado. E dentro da construção abandonada, as pessoas vivem. Ali no fundo tem uma espécie de um cômodo que foi montado e o que chama a atenção é os fundos deste espaço. É um verdadeiro lixão. Aqui é muito, mas muito lixo. São restos de comida, marmitas, roupas, cobertores. Tudo que você imaginar, você encontra aqui de sujeira, se tornando um ponto fácil para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e também de outros bichos peçonhentos, o que vem incomodando e muito a população que mora aqui no entorno e também quem tem algum tipo de comércio. Os problemas gerados pelos mocós se multiplicam por outros pontos da cidade. Prédios abandonados e barracos nas calçadas servem de abrigo para quem não tem onde viver. Na Avenida Cruzeiro do Sul, na região oeste, as moradias improvisadas têm aumentado. A última pesquisa da Prefeitura sobre a população em situação de rua
mostrou que em Londrina são mais de 1.000 pessoas que vagam pela cidade sem um teto. É o caso da Juliana, que deixou a família depois que passou a usar drogas. Eu acho assim que a gente poderia ter uma oportunidade, que nem muitos detentos e muita detente que sai da cadeia. Quando a gente sai, a gente não tem uma oportunidade, certo? Eu tive uma oportunidade, não vou dizer para você que eu não tive, eu tive. Só que eu acabei recaindo e voltando para a rua, entendeu? Mas tem muitas pessoas que não têm uma família igual eu tenho, que pode ajudar, que pode dar um apoio. Como que o governo, o Estado quer que acaba o povo parar de roubar, até matar, fazer coisa errada, sendo que eles não têm oportunidade. Eles não dão oportunidade. Se o Estado oferecesse coisa um pouco mais melhor, né, para os moradores de rua, para os dependentes químicos, que tem muitos que conseguem parar, tem muitos que não conseguem, precisa daquele tratamento, aquele apoio, entendeu? Eu acho que melhorava. Muitos acabam cometendo furtos para manter o vício. Uma empresa que fica na rua Goiás foi arrombada e teve diversos objetos levados com um criminoso invadindo as salas 2 vezes no mesmo dia, sendo flagrada em uma delas por câmeras de segurança. O dono suspeita que o responsável pelo prejuízo seja um morador que vive pelos mocós das redondezas. O que a gente vê na cidade de Londrina, falando hoje, é muito noiada andando nesses mocó que tem aqui no centro. E o poder público nada se faz. Se você passa aqui de madrugada, onde que fica a empresa, o envolto dela aqui, você vê muita gente, muito usuário de droga, muito desses caras invadindo empresas, quebrando vitrines e tudo mais, e aconteceu com várias outras pessoas aqui também, né? A situação de quem vive nas ruas é difícil, de insalubridade, muitas vezes de fome. A Cacau está vivendo nas ruas há cerca de 4 anos, né, Cacau? E tem o preconceito, né, Cacau? Seja dentro de casa, tanto nas ruas. O preconceito começou pela família, por isso que eu tô jogada na rua, entendeu? Mas, enfim, eles não sabem o que? Dar oportunidade para alguém falar, eu vou levar você para trabalhar e fazer alguma coisa. Sabe o que sabe? É discriminar. É bandido, é vagabundo. Se tá dormindo em algum lugar, eles falam, é pilantra, sem vergonha, é bandido. Uma pessoa, porque é usuário de droga, alcoólatra, é uma pessoa, sabe o quê? É um nada, sabe o que eles falam? Aberração da natureza. O levantamento sobre essa população também mostrou que a maioria tem entre 37 e 50 anos e que os 3 principais motivos para estarem nas ruas são a dependência química, os conflitos familiares e o desemprego. Motivos que são escancarados no desabafo do Marciano, que já mudou de lugar diversas vezes após intervenções do poder público, mas segue na rua diante da ineficiência do Estado. Porque não usa droga, mora na rua aí, dependente da cor, talvez julga ou não. Uma oportunidade. Muitos têm uma oportunidade e não aproveitam. Mas vem aqui em mim aqui, ó, que quer mudança de vida. Tirou nós da rodoviária, nós fomos para a Concha. Tirou nós da Concha, nós fomos para frente da prefeitura. Tirou nós frente da prefeitura, nós fomos para frente do Centro Pop. Nós precisamos de oportunidade, pelo menos eu quero uma mudança de vida. Tirei cadeia, muito cadeia. Hoje em dia tem quase 2 anos que eu nunca mais pisei nesse lugar, que é um inferno na minha vida. Nunca mais. O que nós mostramos aqui é uma realidade que muitos teimam em não enxergar, né? Ela está aí e é aquela realidade que às vezes a gente fecha o vidro do carro de propósito, para fingir que não viu. Mas ela está aí. Não dá para negar que nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão cada vez mais necessitadas. Soma-se a isso, e eu acho que das pessoas que o Pedro ouviu ali, dá para entender que todas elas foram empurradas para a rua por uma situação específica, uma briga familiar que envolve vários aspectos que aí devem ser discutidos entre a família. Mas os bandidos também se aproveitam disso.
E os próprios moradores de rua, eu já ouvi de alguns, são vítimas desses criminosos que estão nos mocós. E por outro lado, a gente tem também você, meu amigo, você, minha amiga. Você que paga um IPTU caríssimo pela tua casa, pelo teu apartamento, e que não é obrigado a suportar esse tipo de coisa aí perto. E aí falta uma ação do poder público. Por quê? De quem é esse barracão gigante ali na Santos Dumont? E tantos outros que a gente mostrou. O proprietário não tinha que ser obrigado a fechar com tapumes, a de alguma forma impedir o acesso? Ou ele vai deixar o prédio valorizando eternamente e dane-se quem mora no entorno? Então falta uma ação do poder público nesse sentido, sim. Falta abrigar esses moradores de rua? Infelizmente os espaços que a gente tem são insuficientes, mas a gente também tem a realidade de moradores de rua que não aceitam ir para abrigos, porque lá eles vão ter regras. Regras semelhantes àquelas que eles tinham na família. Vão ter horário para entrar, vão ter horário para sair, vão ter horário para comer, vão ser obrigados a tomar banho. Então tem muitos funcionários da assistência social da prefeitura que tentam 1, 2, 3, 10 vezes e não conseguem convencer o cidadão a entrar na van, a entrar na perua e a ir para um abrigo. Então esse é um drama social enorme que a gente fez questão de discutir nessa reportagem especial. Alguma coisa precisa ser feita, porque acima de tudo é uma questão de humanidade. Eu não estou falando de bandido, não. Eu estou falando de morador de rua, de gente que vai para a rua por uma situação social, por um problema familiar. São seres humanos, como eu, como você. Então a gente precisa, de verdade, olhar para eles com os olhos de alguém que está vendo ali um semelhante, que por uma série de situações da vida não teve a oportunidade que a gente teve, foi empurrado para essa situação. Ou alguém acha em sã consciência que é bom dormir num lugar assim cheio de lixo, com um rato, num colchonete desse jeito, quando tem, senão num papelão. Ninguém quer isso. Mas a realidade, infelizmente, é muito cruel. 6:17.